Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Dil, eu sou advogada e cofundadora da Bicompliance. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o relatório de impacto e como ter um relatório de impacto de sucesso. Então eu vou trazer aqui os 5 passos para você conseguir ter um relatório de impacto que esteja em conformidade, em 100% em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em primeiro lugar, o relatório de impacto, ele vai servir para demonstrar como que a empresa coleta e trata dados pessoais e também identificar riscos. Então, são esses os grandes objetivos do relatório de impacto. Esse relatório ele tem a previsão legal, tá? Ele está na LGPD e isso pode ser solicitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é aquela autoridade que vai fazer toda a fiscalização em cima dos dados que as empresas coletam e que elas tratam. Essa estrutura, né, do relatório de impacto, ela não é fixa. O que eu quero dizer com isso é que não tem uma disposição específica na LGPD sobre como deve ser feito esse relatório, mas é muito importante que o relatório tenha uma série de dados ali muito bem documentados. E para você ter esses dados muito bem documentados, eu vou trazer aqui agora então os 5 passos para você construir esse relatório. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo que a sua empresa precisa ter é a identificação da necessidade de captura dos dados. Ou seja, qual é a finalidade da sua empresa? O que ela está buscando, né, ao captar os dados? Qual é a finalidade dela? Feito então, né, descoberta essa finalidade da empresa, você passa para o passo 2, que é identificar exatamente quais dados você precisa para conseguir aquela finalidade específica. Você não pode coletar dados que sejam desproporcionais. Em terceiro lugar, você vai documentar o fluxo de dados, ou seja, quais dados você vai pegar, né? Quais dados a empresa vai capturar, aonde esses dados vão ser armazenados, por quanto tempo a empresa vai manter esses dados, se tem algum compartilhamento com terceiros em relação a esse dado, que é essencial que a sua empresa faça, e principalmente, aqui ao meu ver, é como você vai capturar esses dados, ou seja, qual é a base legal que a sua empresa vai utilizar para captar esses dados. Bom, feito isso então, mapeado dessa forma, a gente vai para o quarto passo, que é a identificação dos riscos. Então, na captura dos dados que a gente acabou de detalhar, há algum risco que possa colocar em prova aí, que possa colocar em risco, né, os direitos e as liberdades dos titulares de dados? E bom, para você identificar esse risco, é muito importante que você leve em consideração qual foi a base legal que você usou para justificar a coleta de dados, se é que você tem já uma base legal para embasar isso. Qual foi o tipo de dado que você coletou, ou seja, se foi um dado sensível ou não, por exemplo. E também a probabilidade de acontecer um vazamento ou um ataque hacker em cima desse dado e qual vai ser o impacto caso isso aconteça. E por fim, né, depois de identificar os riscos, você pode então colocar e bolar algumas soluções, algumas respostas estratégicas para você mitigar ou até eliminar totalmente esse risco. Então, o principal objetivo aqui, né, do relatório de impacto é identificar realmente riscos em relação aos direitos e em relação às liberdades dos titulares de dados e então introduzir um novo processo, introduzir um novo sistema ou tecnologia durante o processamento dos dados. Tudo isso para mitigar o risco para o titular de dados. Esse relatório ele deve ser feito o quanto antes pela empresa, tá? Então, por quê? Quanto antes a gente identificar o risco, mais fácil fica depois para a gente conseguir solucionar. Melhor ainda se for feita antes da LGPD entrar em vigor, porque assim, quando ela entrar em vigor, a sua empresa já vai estar com todos os processos mapeados, com todos os riscos mapeados e com todas as alterações feitas. Assim, a gente consegue mitigar aí o risco de multa de uma forma bastante grande. Por fim, eu só quero trazer aqui
que o relatório de impacto está intimamente relacionado ao princípio da responsabilidade e da prestação de contas da Lei Geral de Proteção de Dados, o que significa que o controlador ele precisa demonstrar todas as medidas eficazes, todas as medidas que ele está tomando para proteger os dados que ele está captando dos titulares. Então, ele deve prestar contas perante a uma autoridade em relação à sua responsabilidade ao capturar e tratar dados. Então, dessa forma, seguindo esses 5 passos que eu elenquei aqui para ter um relatório de impacto de sucesso, eu garanto para vocês que o relatório vai estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e você não vai precisar se preocupar com mais nada em relação ao relatório de impacto. Obrigada, pessoal. Até a próxima.